Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 12, e enquanto você ainda está, eu sei que tem gente folheando a Bíblia aí, o Senhor tem me incomodado muito a falar sobre esse assunto. Eu preguei sobre isso há alguns dias atrás. Semana passada eu estive na igreja de Engenheiro Coelho, inclusive quero já avisar para vocês que daqui mais ou menos um mês, mais ou menos, a gente ainda não fechou a data, nós vamos todo Nazatim, tentar, na verdade, ir todo mundo lá para Engenheiro Coelho, fazer um impacto missionário lá, fazer um evangelismo grande lá, fazer um cultão mesmo, especial. Engenheiro Coelho é aqui pertinho, então você já se prepara, já avisa seu pai e sua mãe, porque infelizmente tem custo, porque a gente tem que pagar o ônibus para lá, mas eu quero ir com todo mundo, se Deus nos abençoar e Deus nos der condição, amém? E semana passada eu preguei sobre isso lá, o Senhor tem me incomodado, essa semana me incomodou muito em cima dessa mensagem, e sobre algo que eu vou pregar nas próximas semanas, então eu preciso que você preste bastante atenção, tá bom? Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 12, diz as seguintes palavras: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa de minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Amém? Fecha o olho, vamos orar. Senhor, diante dessa palavra, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, esse tempo que nós estamos, Senhor Jesus, aguardando, Senhor Jesus, que é o tempo da Tua palavra. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa noite, que a minha voz aqui, que é a voz do homem que aqui está, Senhor Jesus, se cale diante da voz do bom pastor que é o Senhor Jesus, e que eu seja apenas a ferramenta do Senhor nessa noite, para que a gente seja ministrado, Senhor, por Ti nessa noite. Nós não queremos nada, Senhor, nós não queremos, Senhor Jesus, coisa alguma que não venha do Senhor Jesus, Pai. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, e desejamos a Tua presença mais do que qualquer coisa, Senhor. Sim, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, gente. Amém. Bom, esse é um tema que eu já preguei com certeza, e eu gosto muito, e aqueles que me acompanharam nas últimas ministrações que eu fiz, como eu já disse, ouviram provavelmente essa mensagem aqui, com pequenos detalhes, porque Deus vai sempre dando coisa nova, mas, vendo esse trecho que a gente leu, há algumas coisas muito importantes que Paulo ele vai dizendo ao longo dessas poucas palavras que a gente leu. Eu não sei se você reparou, mas há muitas coisas que Paulo vai dizendo aqui aos Efésios, que era o pessoal lá da igreja de Éfeso, porque Efésios, até falhou, Efésios vem de Éfeso. Posso ouvir um uau? Exatamente, porque Efésios vem de Éfeso, assim como paulistano vem de São Paulo, olha só, uau. É muito espiritual isso, eu sei. Mas aí, gente, olhando então para essa carta, esse trecho de Paulo, a gente vê que Paulo ele começa dizendo sobre algo que é maravilhoso e um privilégio que nós temos por meio da fé. Olha só, ele começa dizendo: por meio da fé em Cristo, agora nós com ousadia e confiança, aqui já são duas coisas importantes que nós vamos falar depois sobre esses dois elementos, ousadia e confiança. Ele diz que nós temos acesso à presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Imagina que Deus te deu ousadia e confiança para você poder acessar a presença de nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Deus te deu essa possibilidade, Deus te dá essa abertura para você acessar. Mas quando Paulo ele diz isso, ele fala não só por causa que ele quer ensinar o povo, tipo, vocês têm uma grande oportunidade a partir de agora. Não é isso. Ele compartilha isso porque há uma preocupação no coração de Paulo, que ele revela logo em seguida. Olha só o que ele fala. Ele diz assim, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações.
aqui a gente começa a ver que há uma preocupação no coração de Paulo. Por quê? Porque na mesma proporção com que agora aquele povo tinha a oportunidade de acessar a presença de Deus, Paulo sabe também que há algo que pode pegar a gente, mesmo tendo a possibilidade de acessar a presença de Deus, e impedir a gente de acessar essa presença de Deus, que é o desânimo. O desânimo, ele é algo que pode acabar com a fé de qualquer um. Por quê? Porque quando a gente dá mais espaço para os nossos entendimentos diante das coisas. O desânimo, ele tem essa preocupação porque é algo que pode muito pegar para nós e podia pregar para aquele povo também. Imagina só, ele fala, as minhas provações. Paulo estava sofrendo, Paulo estava constantemente sendo preso, constantemente sendo perseguido, e o povo olhava para aquilo e falava, meu Deus, e agora? Então, quando Paulo ele traz essa preocupação, ele fala assim, portanto peço-lhes que não desanimem. É porque ele sabe que há algo que pega para o ser humano. O desânimo é algo que pega para o ser humano. E aí quando a gente traz para a nossa realidade, a verdade é que até os dias de hoje, essas palavras de Paulo, elas fazem total sentido para mim e para você. Porque se tem algo que hoje em dia as pessoas andam, é desanimado. Você pode ver, por exemplo, nós estávamos cantando aqui, visitante, e tinha gente desanimada por receber gente na igreja. Gente, não tem uma coisa que me anima mais do que ter gente nova no nosso meio. De verdade, você visitante, eu já te amo. E eu já estou dizendo que eu quero você aqui para sempre com a gente. Mas a gente fica desanimado no louvor, a gente fica desanimado durante a palavra, a gente fica desanimado durante os nossos dias, e a gente fica desanimado principalmente quando a gente entra numa vida, numa rotina que às vezes nos consome. A gente fica desanimado por causa de expectativas que às vezes a gente cria, que são frustradas. Tem muita gente que anda desanimado porque criou uma expectativa que não precisava ter criado. E aí, quando menos vê, está desanimado porque a coisa não deu certo do jeito que a pessoa esperava. Ou a gente fica desanimado quando a gente erra em alguma coisa, quando a gente falha, a gente fica desanimado, cansados, estressados. Tudo isso vai gerando na gente essa palavrinha que era a preocupação de Paulo com os efésios, o desânimo. Agora, mais do que isso, quando depois ele fala, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas provações, ele começa então, depois disso, a trazer um pouco do resultado, não resultado, mas começa a trazer qual é então o caminho que é necessário para que a gente tome cuidado e não desanime, ou seja, para que a gente não fraqueje diante das situações da nossa vida. Por isso que ele diz assim, ele pede em primeiro lugar para que o Espírito Santo os fortaleça, porque se tem algo que nos fortalece em qualquer momento da nossa vida, principalmente em situações de desânimo, é o Espírito Santo. Mas aí ele traz então algo que é o mais importante, que é o resultado do que acontece quando nós clamamos ao Espírito Santo em situações de dificuldade. O resultado ele diz aqui, lá no último versículo, ele fala assim, então Cristo habitará em seus corações, em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. E aí ele diz, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. O que Paulo está querendo dizer é que quando nós começamos a permanecer firmes, há algo que começa a ser gerado na minha e na sua vida, que é as nossas raízes. As raízes, elas são coisas que vão sendo geradas em nós, e você sabe que é uma raiz que vai sendo gerada, que te mantém firme. Mas mais do que isso, quando Paulo está dizendo, ele não fala sobre qualquer raiz, ele faz questão de citar uma raiz profunda. Não é uma raiz qualquer, é uma raiz que vai além da conta, é uma raiz que vai no fundo. E o que acontece, gente? Constantemente, a Bíblia vai fazer esse paralelo, como Paulo faz, sobre uma árvore e sobre eu e você. Olha para quem está do seu lado aí, vê se a pessoa que está do seu lado tem cara de planta, ou tem cara de pau. É porque a Bíblia ela faz constantemente uma analogia de nós e uma árvore. Então, se a pessoa do seu lado tem que ter uma carinha de árvore, olha que coisa boa.
Mas é engraçado que a Bíblia constantemente usa a árvore para exemplificar a nossa vida. Sabe por quê? Porque é interessante. Porque olha só, da mesma maneira como uma árvore, ela precisa ser plantada no solo certo para dar certo, eu e você precisamos estar no solo certo para dar certo. Mais do que isso, uma árvore, ela é feita e ela precisa ter raízes. E Paulo está dizendo aqui que eu e você precisamos ter raízes. Outra coisa que diz é que a Bíblia diz que uma árvore ela tem que dar fruto, e a gente sabe que uma árvore que não dá fruto não presta, não serve para nada. E assim eu e você também na nossa vida, nós fomos feitos para dar fruto. Nós já falamos isso aqui milhares de vezes, você foi feito para dar fruto, e como a gente já pregou aqui, alguém que não dá fruto não serve para nada, apenas para ser cortado e lançado fora. Por isso Jesus olha para você todos os dias e te chama para dar fruto. Então, faz todo sentido quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a olhar e falar, caramba, não é que eu pareço uma árvore mesmo? Eu fui feito para ser tipo uma árvore. Mas, há uma coisa que acontece muitas vezes com árvores, e aconteceu isso recentemente, inclusive perto da casa dos meus pais, que lá é uma região cheia de árvores. E já aconteceu, o ano passado aconteceu muitos, não sei quantos vão se lembrar. Mas acontece muito de árvore cair. Árvores caem constantemente. Infelizmente isso acontece. E a gente às vezes fica na dúvida, mas como é que essa árvore pode cair? Principalmente quando a gente olha aquelas árvores gigantescas. Você já viu aquelas árvores que tem uns 200 anos já? O tronco, se a gente, todo mundo se abraçar aqui, não dá o tamanho da árvore. E aí de repente essa árvore cai. E por que essa árvore pode cair? Por que as árvores caem? O ano passado caiu um monte de árvore em Campinas. Por que isso acontece? Não é porque elas eram grandes demais, não é porque elas eram velhas demais, não é porque elas eram novas demais, mas é porque aquilo que as sustenta era fraca demais. E o que sustenta uma árvore, como nós falamos aqui, é uma raiz. Ou seja, uma árvore ela só cai quando as suas raízes elas são fracas. E da mesma maneira como uma árvore acontece assim, o ponto que eu quero que você comece a pensar comigo é que nós também podemos cair a partir do momento em que nós permitimos que as nossas raízes em Deus sejam fracas. Quando as nossas raízes elas não são, como Paulo diz, raízes profundas, nós estamos correndo o risco de passar por situações, e nós vamos passar, mais pior do que passar por situações complicadas, nós corremos o risco de cair diante dessas situações, cair diante de tentações, cair diante de lutas, desânimo, como Paulo está dizendo aqui. Ou seja, muita coisa pode acontecer. Nós começamos a aprender com a nossa vida de que, assim como uma árvore, não importa o tamanho dela, o tempo dela de existência, o tempo de idade daquela árvore, não importa o quão bonita ela é por fora, ou o quão feia ela é por fora, não importa. Assim como uma árvore, ela pode cair quando as suas raízes não são profundas. Eu e você podemos passar por isso quando as nossas raízes não são profundas. E o que eu estou querendo dizer é que não importa quanto tempo de igreja você tem, não importa se você nasceu num lar cristão ou não, não importa se você tem ouvido da palavra todos os dias, não importa de tudo que você já viveu na presença de Deus, não importa se você canta mais alto ou mais baixo no louvor, não importa a tua aparência, não importa nada disso. O que importa é a profundidade da sua vida com Deus. O que eu estou querendo dizer é que se há algo que Deus está preocupado com você, é com a profundidade da sua raiz nele. Deus ele não está chamando a gente para viver uma vida mediana com Ele, não. Deus está nos chamando a viver uma vida de profundidade. Deus está te chamando e te desafiando a aprofundar as suas raízes nele, porque é assim que você vai se manter forte. E aqui, gente, vou ser sincero, não é nem uma questão de só viver algo maravilhoso com Deus, não, é uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência, porque se Jesus fala para a gente, quando nós passarmos por tempestades, Jesus já está querendo dizer que não é se você passar por tempestades, é quando. E tempestade, ela vem quando a gente menos espera. Tem dias que você vai dormir e está um tempo maravilhoso, quando você acorda, está um temporal. Na nossa vida é assim. Infelizmente isso acontece.
Agora, são nessas situações que quem tem raiz profunda com Deus permanece, mas quem tem raiz fraca corre o risco de cair. Eu assisti esses dias um filme no cinema que eu gostei muito, que é o Twisters. Alguém assistiu esse filme? Começa, do nada eles estão lá, mó felizes e tal, começa um tornado, meu irmão. É uma loucura. Voa tudo. Mas é engraçado que tem coisas que permanecem. Essas coisas são aquelas que têm um alicerce profundo. Então o que eu quero que você entenda é que se há algo que Deus está preocupado com você, é com a sua profundidade, com a profundidade das tuas raízes nele. Constantemente a gente vê na palavra de Deus, Jesus chamando as pessoas para a profundidade. Por exemplo, Lucas no capítulo 5, quando a gente estava falando esses tempos atrás aqui, eu preguei sobre a pesca maravilhosa. A primeira coisa que Jesus faz, antes de fazer o milagre e dar um propósito para Pedro, o que ele fala? Pedro, vamos sair desse lugar raso, leva o teu barco para a profundidade, porque é lá que vai acontecer. Jesus está chamando a gente para a profundidade. Em Mateus no capítulo 22, ele fala assim, ele resume todos os mandamentos em apenas: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Ou seja, é impossível você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua mente, ou seja, envolvendo o teu emocional, envolvendo o teu espiritual e envolvendo o teu intelecto, de uma maneira rasa. É impossível viver. Então, o que eu quero que você guarde é que você precisa ter raiz profunda com Deus. Sem raiz profunda, você está correndo risco. Você está correndo risco de, diante das lutas, fraquejar e cair. Agora, o que eu quero que você pense junto comigo aqui, e é aqui que começa o nosso BO, é que eu acho que está claro para nós, e Paulo diz isso, e vocês vão lembrar que o ano passado a gente teve um acampamento que chamava Raízes. O nosso tema era Colossenses 2,7, que falava assim: agora que vocês conhecem a Jesus, continuem a segui-lo, aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a vossa vida. Ou seja, Jesus está chamando eu e você para aprofundar, para depois edificar, ou seja, para crescer, para dar fruto. Da mesma maneira, como Jesus, como Deus tem o desejo de que você viva uma vida de raízes profundas com Ele, sabendo disso, a gente precisa se lembrar que o inimigo vai fazer de tudo também para que você não tenha essas raízes profundas. O inimigo que eu digo não é só o inimigo Satanás. A gente às vezes acaba supervalorizando o Satanás. Mas gente, há dois inimigos que trabalham junto com o Satanás, são talvez até mais perigosos do que ele. Um que eu cito aqui é o mundo, a ideologia do mundo, tudo que o mundo nos oferece, a cosmovisão. Esse é um dos nossos inimigos perigosos que nós temos que enfrentar todos os dias. Mas há ainda um inimigo mais perigoso do que esse, e esse inimigo é você mesmo. A nossa carne é um inimigo que vai constantemente militar contra nós aprofundarmos as nossas raízes em Deus. É por isso que Paulo pede para quem? Pede para o Espírito Santo. Eu peço para que o Espírito Santo faça isso em vocês. Então o que eu quero dizer é que se Deus deseja que você aprofunde suas raízes, entenda uma coisa: os nossos inimigos vão fazer de tudo para que a gente não aprofunde as nossas raízes, porque é uma luta, é uma guerra. E partindo disso, eu sei que tem muita gente que pensa que a maneira do inimigo fazer isso na nossa vida é o quê? Pensa que você é uma árvore, como nós já falamos aqui. Tem gente que pensa que a maneira do inimigo fazer isso é arrancando a gente do solo. A gente sempre vai por exemplo mais extremo. Mas entenda uma coisa, que às vezes para o inimigo só fazer com que as suas raízes sejam fracas já é o suficiente. Para o inimigo só impedir que você se aprofunde na sua vida com Deus já é o suficiente, porque aí dessa forma é só uma questão de tempo para a primeira luta vir e você cair. Ele nem precisa trabalhar tanto assim. Então a questão que eu quero trazer aqui, e o que eu quero que você saiba, é que se há algo que você precisa em primeiro lugar fazer, é aprofundar as suas raízes com Deus. E nós vamos falar isso mais para frente. Você precisa aprofundar suas raízes com Deus. Você precisa ir para mais profundo. Você precisa buscar mais. Você precisa conhecer ao Senhor cada vez mais, para que as suas raízes vão cada vez mais fundas, para que você fique firme e experimente coisas sobrenaturais e experiências maravilhosas com o Senhor na profundidade. Mas
há também uma atenção que eu e você devemos colocar para que as nossas raízes, elas também não sejam boicotadas pelo inimigo. Ou seja, as nossas raízes, elas não sejam usadas pelo inimigo para deixar eu e você fracos. Há algo que nós precisamos nos atentar. Então, eu quero destacar aqui 3 coisas apenas que podem fazer com que as suas raízes sejam fracas, para que nessa noite você saia daqui sabendo e já esperto diante do que você vai viver daqui para frente, em como você deve cuidar das suas raízes, para que elas possam ir para o fundo. A primeira coisa é que muitas vezes nós permitimos ter raízes fracas por estar no solo errado, ou seja, estar no ambiente errado. Fala para quem está do seu lado, cuidado com o ambiente errado. Olha só, quantos aqui se lembram da parábola do semeador? A parábola do semeador, eu não vou entrar nos detalhes da parábola, mas Jesus ele conta de um semeador que saiu a semear. Ou seja, um homem saiu com as sementes para lançar no solo. E quando ele vai, a Bíblia fala sobre 4 tipos de solo. Eu não vou entrar nos detalhes dos solos aqui, mas o ponto é que um cai à beira do caminho, o outro cai no solo pedregoso, o outro cai no solo cheio de espinhos e o outro cai no solo bom. A questão aqui é que somente uma semente de um solo deu certo, as outras 3 não deram. Mas a pergunta que eu faço é: a semente que foi lançada era o problema ou o problema era o solo? Responde para mim, o problema era a semente ou era o solo? O problema era o solo, porque a semente saiu do mesmo lugar. Então, aqui a gente começa a entender que para a minha vida e para a sua vida, há um solo certo, há um lugar certo, há um ambiente certo, onde nós devemos estar plantados. Porque se as suas raízes tentarem se aprofundar no solo errado, é uma questão de tempo para que a gente seja sufocado. Só que o problema, gente, sabe qual que é? O problema é que tem muita gente hoje em dia, tem muita gente achando que pode construir raiz em qualquer solo. Tem muita gente achando que pode construir história em qualquer ambiente. Tem gente, eu vou falar sério aqui, tem gente que às vezes chega para mim e fala: pastor, caí, falhei, pequei, bebi, me droguei, fiz tudo que eu não devia fazer, do nada. Eu falo assim, nada do nada, assim, do nada. Mas é porque muitas vezes isso acontece quando a gente acha que não tem problema a gente querer ter raízes profundas com Deus, mas estar em qualquer ambiente. Há ambientes que você, presta atenção aqui, menino e menina, há ambientes que você não deve estar. Há lugares onde nós não devemos estar, e uma das formas que Satanás mais vai usar para enganar eu e você, é nos levar em ambientes onde a gente acha que não tem problema nenhum, mas dessa maneira ele está te colocando em solo infértil, em solo onde a sua raiz não vai se aprofundar, e quando isso acontecer, basta vir uma tempestade para você cair, não é do nada. Então a gente tem que ficar esperto com o lugar onde nós somos plantados. A Bíblia em Salmo no capítulo 1 diz exatamente isso. Ele fala assim a partir do versículo 3: vocês são como árvores plantadas à margem do rio, de águas correntes, onde no tempo certo dá o seu fruto e prospera em tudo que faz. A margem do rio é onde o solo ele é mais cheios de nutrientes, é o lugar perfeito para nós estarmos, e nós sabemos que se há uma analogia da Bíblia com relação a águas correntes, essa analogia é Jesus. Jesus é a água da vida, e se há um lugar que a Bíblia está dizendo que você e eu devemos estar, é perto de Jesus. Você pode conhecer Jesus, você já pode ter vivido com Jesus, mas se você se permite frequentar lugares e ambientes onde as tuas raízes vão ficar fracas, toma cuidado. Toma cuidado,
porque basta vir uma tempestade e a gente vai falhar. E aqui eu quero fazer só um parêntese aqui, que eu já vou puxar para o próximo ponto. Olha só, quando eu falo de ambiente, eu gosto de falar também sobre a igreja. Tem gente que acha que consegue ser crente sem vir à igreja. Tem gente que acha que consegue desfrutar de uma vida com Deus sem estar aqui, porque alguém me feriu, porque algo aconteceu. Presta atenção, você não está aqui por acaso, Deus te plantou nesse lugar. Mais do que isso, tem gente que acha que consegue viver uma vida boa com Deus, querendo plantar raiz em vários lugares. Já viu o crente igrejeiro fica pulando de galho em galho, mas não cria raiz em lugar nenhum? Cuidado, Deus te fez para estar plantado no lugar certo. Deus te fez para dar fruto, e árvore que fica trocando de solo não dá fruto. Então toma cuidado, porque nisso as suas raízes elas podem ficar fracas. O ambiente errado, ele nos engana. Não sei se você já plantou uma semente numa terra boa e numa terra ruim. Sabe qual é a grande coisa interessante que acontece? Alguém sabe ou não? Ninguém sabe, né? Eu não falei. Sabe o que acontece? As duas começam a crescer. As duas crescem. Não é algo que uma cresce e a outra não. As duas crescem. O problema é que uma cresce e fica forte e dá fruto, e a outra cresce e morre. Então às vezes você está se colocando em ambientes errados e você até acha que está crescendo, mas quando você menos esperar, você pode cair. E eu estou dizendo isso porque a segunda coisa que é importante da gente entender, que pode deixar a minha raiz e a sua raiz fraca, é quando a gente fica no raso por conta das distrações. Fala para quem está do seu lado, toma cuidado com as distrações. E aqui eu quero dividir em duas coisas: as distrações espirituais e as distrações naturais. Vamos começar pelas espirituais. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu vou dar de novo. Marina constantemente vai viajar, e Marininha, por enquanto ainda a gente não tem o baby Amadeu, e quem sabe um dia, vou dar para todo mundo cuidar, hein? E aí, gente, hoje então a Marininha é mãe de planta. Ela tem as plantas dela lá em casa. E aí uma coisa que eu sempre aprendi na nossa vida é que o que você tem que fazer pela plantinha? Regar, não é? Às vezes eu olho a terrinha da planta da Marininha, ela está tão sequinha, eu falo, vou jogar água. E aí, teve uma vez que eu fui jogar água, ela falou, não faz isso. Aí eu, calma aí, Jesus, eu só queria cuidar da planta. Ela falou, não pode porque eu já dei água. Eu falei, mas você já deu água quando? Dei água 2 dias atrás. Eu falei, 2 dias atrás? 2 dias atrás eu já estaria com sede. Mas aí eu fui entender o porquê que ela estava dizendo, e eu fui entender mais ainda qual que é o caminho natural então do porquê isso é importante. Sabe qual é a questão aqui? A questão aqui é que é o seguinte: se você molhar muito a terra, normalmente a parte que é mais de cima, ou seja, aquilo que está no raso é onde a terra ela fica mais molhada, ou seja, é onde a terra começa a gerar mais nutrientes. Então a questão é que se você molha demais a planta, amém. Se você molha demais a planta, vamos lá, a questão é a seguinte: se você molha demais a planta, a raiz vai começar a achar que é só no raso que ela tem os nutrientes, e ela não se força para ir para mais profundo. É por isso que você não pode ficar molhando muito a planta, porque senão a raiz vai ser enganada de que no raso ela tem o nutriente necessário, quando que na verdade ela precisa ir para o fundo. Ou seja, quando a gente rega demais a planta, a gente está enganando ela.
E a gente está fazendo com que essa planta fique fraca. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que eu não sei se você consegue perceber alguma semelhança com a minha vida e com a sua vida, mas tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que está frustrado, achando, ai meu Deus, Deus não me dá algo espiritual todos os dias, Deus não me dá um arrepio todos os dias, eu venho no culto antes, eu sentia tanto, agora parece que nada está acontecendo. Presta atenção, pode ser que o que está acontecendo não seja o pecado, não seja algo assim na sua vida, mas pode ser Deus mostrando para você que é hora de você aprofundar as suas raízes e parar de ficar no raso. Tem gente que vive movido por arrepio, tem gente que acha que precisa só de algo sobrenatural para viver com Jesus, mas eu posso dizer algo para você, que aprofunda a tua raiz, que está lá no fundo, a palavra de Deus. A Bíblia está te convidando para ir para mais fundo, mas a gente quer o leitinho, a gente quer aquilo que está no raso. Então entenda uma coisa, toma cuidado, porque tem muita gente que está sendo enganado por um ambiente emocional, por algo que é só espiritual, mas que não tem profundidade nenhuma. Sinceramente, é por isso que eu, infelizmente, eu falo isso com dor no meu coração. É por isso que a gente vê tanta gente aí hoje que parece que flui no Espírito, cantores que parece que são extremamente espirituais, pastores que parece que tem algo diferente, mas quando você menos espera, você vê que não há profundidade na vida dele. Quando você menos espera, tudo que ele deixa é uma frustração de alguém que não tem vida com Jesus de verdade. Não estou falando sobre um caso específico, tá? Mas infelizmente isso acontece tanto hoje. É porque a gente que está achando que a vida é só no raso, e está se distraindo com um ambiente emocional que parece tão espiritual, mas que não gera profundidade. Fala sério, eu sei que tem gente que está aqui, que está frustrado na vida porque não está sentindo arrepio. Presta atenção, Jesus está te convidando para ir para o fundo. E lá no fundo você vai viver coisas que são muito maiores e vão muito além dos arrepios de um culto. É claro que o que você puder fazer aqui para ser intencional, para sentir a presença do Espírito Santo, você tem que fazer. Mas não baseia a sua vida só nisso. É por isso que tem um monte de gente que sai de acampamento e começa a ficar frustrado depois, porque o acampamento nos proporciona isso, mas a nossa vida não é só acampamento, nossa vida não é só conferência. Jesus quer você no dia a dia, Jesus quer você com raízes profundas na tua escola. Agora, como eu disse, também há a questão de raízes que ficam rasas por conta das distrações que são naturais da nossa vida. E aqui, gente, eu não quero definir que isso é pecado ou não, isso é do diabo ou não, não é isso que eu estou dizendo. Mas há muitas coisas que infelizmente distraem a gente e tiram o nosso foco daquilo que aprofunda a nossa raiz. E são coisas que não são pecados, mas se você não tiver disciplina, você vai acabar se distraindo. Por exemplo, celular. Eu uso o celular, uso as redes sociais, uso o TikTok, Instagram, WhatsApp. Tudo. Agora, eu sei que se eu vacilar, eu perco horas aqui no TikTok. Horas que poderiam ser preciosas na minha vida com Deus, ou às vezes nem só na vida com Deus, horas que você poderia estar estudando para ser melhor, para você ter mais tempo depois nas suas férias. Gente, tem gente que passou as férias aqui estudando porque perdeu tempo com as distrações na época que tinha que estar estudando. Ficou de recuperação, se matou à toa, não aproveitou as férias. Sabe por quê? Porque a distração vai roubando o nosso tempo, e quando rouba o nosso tempo, o primeiro que sofre é o seu tempo com Jesus. As distrações, elas têm o poder de deixar a nossa raiz fraca, tem o poder de fazer a gente procrastinar ao invés de viver mais com Jesus. Então, toma cuidado com as distrações, porque elas podem estar deixando tua raiz fraca. E aí vem a luta, meu irmão, não vai ter TikTok, Instagram, não vai ter amizades, não vai ter nada que vai te manter firme. O que vai te manter firme é raiz profunda com Jesus. Então comece a investir tempo no que vale, e não no que é perda de tempo. Como eu disse, não estou dizendo que você não pode fazer nada disso, pelo contrário, você pode fazer, mas tenha uma vida moderada nesse sentido, cuidado com as distrações. E a terceira e última coisa para nós encerrarmos,
são raízes que ficam fracas por conta das pragas. Fala para quem está do seu lado, toma cuidado com as pragas. Olha só, eu trabalhei há algum tempo com muitos clientes que eram da agricultura. Eu filmava vídeos para clientes que eram da agricultura. E um dos medicamentos que as empresas que fazem remédio para a agricultura mais fazem são os famosos mata-praga. Você já sabia disso? Cultura, a gente vê por aqui. São os remédios que matam a praga. Sabe por quê, gente? Porque praga, se tem algo que mata a árvore, comendo a raiz, é praga. A praga, ela é tipo um bichinho que às vezes pode ser microscópico, que entra na raiz e vai sugando os nutrientes. A raiz está querendo ir para o fundo, mas ela não tem força para ir para o fundo, sabe por quê? Porque os nutrientes que deixam ela forte estão sendo comidos pelas pragas. E você sabe qual é o maior problema? É que quando a praga pega na raiz, ninguém vê, porque está escondido. É por isso que, se tem algo que os agricultores fazem, é sempre colocar o mata-praga antes mesmo de saber se a árvore tem praga ou não. Você está entendendo isso que eu estou falando? E eu não sei se você pegou. Tem uns mais espertinhos que já pegaram a chave. Não sei se você pegou, mas se tem algo que parece a praga na minha e na sua vida, isso é o pecado. Sabe por quê? Assim como a praga, o pecado às vezes ele não tem o poder de te destruir, às vezes tem. Mas lembra que eu falei que tem gente que às vezes você fala, meu Deus, do nada. Calma aí, não é do nada. Tem muita gente que cai do nada porque permitiu as raízes ficarem fracas, porque estão sendo comidos pelo pecado. Porque o pecado está roubando o nutriente vivo, que é a palavra de Deus, que é a vida com Deus, que é o Espírito Santo da sua vida, todos os dias. E aí, gente, a raiz fica fraca. A raiz fica fraca até o tempo em que a árvore não aguenta. E mais do que isso, impede também de ir para o fundo. Então o que eu quero que você entenda aqui, é que se tem algo que deixa eu e você podres por dentro, isso é o pecado. O pecado, ele é uma praga que nos mata por dentro, e como eu disse, às vezes vai limando de nós os nutrientes, a saúde espiritual, a vida com Deus, num espaço escondido onde ninguém está vendo, mas em nome de Jesus, você sabe o que eu estou falando. A gente sabe onde o pecado às vezes está dentro de nós, roubando nutriente. E o que eu quero dizer é que se há algo que você precisa fazer, como eu disse, todos os dias, é se colocar diante de Deus, em arrependimento diante de Deus, falando: Senhor, eu me conheço, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei quais são os meus problemas, eu sei de fato quem eu sou, eu sei o que o pecado tem feito na minha vida, eu sei onde eu tenho deixado o pecado permanecer, aonde o pecado tem roubado as minhas raízes, eu sei. E por isso todos os dias eu me coloco diante daquele que é o único que pode matar o pecado na sua vida. Esse é Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que nós temos a obrigação de viver uma vida de arrependimento diário. Se você quer ter as suas raízes fortes o suficiente para ir para profundo, você não pode conviver com a praga que é o pecado na sua vida. E se há algo que está escondido lá no fundo, que é o pecado, que pode estar roubando a sua força para viver uma vida de profundidade com Deus, em nome de Jesus, reage hoje e começa a matar o pecado, para que o Senhor te fortaleça e faça a tua raiz ir para o fundo, porque quando você for para o fundo, você vai experimentar uma vida muito melhor do que o pecado pode te oferecer. Em nome de Jesus, presta atenção nisso que eu estou falando. Matar o pecado na nossa vida não é só porque o pastor está falando. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de vida. E Jesus, Ele quer vida para você. Jesus quer vida para você. Então chega de deixar a praga comer os seus nutrientes.
Tem gente que não consegue pegar na palavra de Deus. Tem gente que não consegue ter uma conversa com Deus. Tem gente que não ouve mais o Espírito Santo, porque está sem forças para chegar nisso aqui. Mas isso porque permitiu o pecado tomar lugar. Permitiu o pecado deixar a tua raiz fraca. Fique em pé no seu lugar, por favor, para nós encerrarmos. O pessoal do louvor pode subir já, por favor. Olha só, a preocupação de Paulo com os efésios: não fiquem desanimados, não fiquem fracos, deixa o Espírito Santo fortalecer. Essa preocupação não era algo de Paulo somente para os efésios, não, é uma preocupação de Deus com você. Sabe por quê? Porque se tem alguém que conhece a gente por dentro mesmo, se tem alguém que conhece o teu coração, tua vida, esse é o Senhor Jesus. E Jesus está olhando para você nessa noite dizendo: eu sei como é que você está, mas entenda que se tem algo que eu quero para você, é uma vida forte, uma vida plena, uma vida enraizado em mim. Alguém que sabe o que é viver com as raízes profundas em Deus e desfruta daquilo que só Jesus pode dar no ambiente de profundidade. Deus está olhando para todos nós aqui, e eu me incluo nisso, falando: ei filho, é hora de você vir para um ambiente de profundidade. Suas raízes não podem ser fracas, porque se suas raízes estão fracas, você está passível a cair a qualquer momento, porque vão vir tempestades, mas em nome de Jesus você não vai cair, porque as suas raízes vão estar profundas. Mas como eu disse aqui, talvez, meu irmão, preste atenção nisso, talvez você tenha vivido os seus dias permitindo que tudo isso que eu falei esteja deixando as tuas raízes fracas. Seja o ambiente errado, gente que fica indo de ambiente em ambiente, mas não firma raiz em Jesus em lugar nenhum. Gente que fica fora de ambiente, fica indo em lugares onde não deveria ir, fica indo em ambientes onde não deveria estar, onde o nutriente é podre, onde o solo é ruim. Tem gente que fica indo para esse ambiente toda hora e achando que não tem problema. Mas tem gente aqui também que está parece que está tão acostumado com o ambiente raso, que basta vir uma tempestade e cai, e fica num famoso cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, mas não muda. Isso porque talvez estamos acostumados com o raso demais, seja porque a gente fica buscando só arrepio e não vive profundidade na palavra, ou talvez porque você tem gastado tanto tempo com tanta coisa, você tem estado cansado com tanta coisa, mas tem se esquecido de que o que alimenta a nossa vida é o Senhor Jesus. Ou talvez você tenha chegado aqui nessa noite com as tuas raízes totalmente desgastadas por conta do pecado. Como eu disse aqui, talvez não consegue nem orar mais, não consegue ouvir mais, não consegue ler a palavra de Deus, não consegue fazer um devocional sequer, não consegue ouvir o pastor pregando do começo até o final da mensagem. Isso é porque talvez a praga que é o pecado está comendo a tua raiz por dentro, você está ficando fraco. Mas em nome de Jesus, acorda hoje, se coloca diante de Deus, porque Deus tem profundidade para mim e para você. Esse é o convite. Fecha o olho onde você estiver agora, não se preocupa com ninguém agora, não se preocupa com quem está do seu lado, não se preocupa com nada, mas começa a olhar para a tua vida, e mais do que isso, começa a olhar para aquilo que está lá no oculto, lá onde ninguém vê, que são as tuas raízes. Começa a olhar para isso e começa a fazer um check-up agora. Em nome de Jesus, fecha o olho onde você estiver e começa a pensar na sua vida agora. É o seu momento com o Senhor, não é o meu só. Em nome de Jesus. E eu quero desafiar você, meu irmão, se você tem vivido com as tuas raízes fracas, se nessa noite você quer dar um basta naquilo que tem matado as tuas raízes e reagir
para começar a ir para o profundo e viver aquilo que é profundo com Deus, em nome de Jesus, sem se preocupar com quem está ao seu redor, sem se preocupar com o que vão pensar, sem se preocupar com nada. Sai do seu lugar, vem até aqui e deixa eu orar por você, em nome de Jesus. O Senhor tem vida de profundidade para você, mas isso Ele vai fazer com aqueles que estão dispostos a reagir, a não permitir que as raízes sejam fracas. O Senhor está te chamando para um ambiente de profundidade. Nós vamos cantar uma música aqui. Enquanto isso, se o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, em nome de Jesus, não deixa Satanás roubar de você o que o Espírito Santo está querendo fazer com você nessa noite. Em nome de Jesus, enquanto a gente canta, sai do seu lugar e deixa nós orarmos por você, em nome de Jesus. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro.